Hola a todos, ¿cómo están? Bien, bienvenidos a más una clase de español. Yo me llamo Amanda y hoy hablaremos sobre el capítulo 22, perífrases verbales, página 100. Oi, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda, sou professora de espanhol aqui do Colégio Força Máxima e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 22, ou módulo 22, como você costuma chamar. O tema é perífrases verbales, na página 100. Então, já pega seu papel, sua caneta. Você vai ver que a sua apostila está bem resumida. Então, a aula de hoje é para você anotar tudo mesmo, ok? Primeira coisa que eu fiz aqui foi trazer dois textos para vocês. Dois textos curtinhos, mas importantes para a nossa leitura e um aumento de vocabulário e contato com a língua. Primeiro texto. La escritora mexicana Ángeles Mastretta señaló en Lima que las mujeres siguen luchando contra el machismo en cualquier parte del mundo. Texto 2. Einstein de niño tenía problemas para leer. Su profesor de griego llegó a decirle que nunca llegaría a nada. Então, eu tenho dois textos. O primeiro de uma escritora mexicana que vai falar que a luta contra o machismo ainda segue acontecendo em qualquer lugar do mundo. E o segundo é a superação de Einstein, que muitos subestimavam. Até o seu professor de grego chegou a dizer que ele não chegaria a lugar nenhum, mas ele se tornou um dos maiores gênios, não é mesmo? Agora vamos lá. Vocês vão perceber que eu tenho duas palavrinhas aí marcadas no primeiro texto e duas no segundo, com um marca-texto aí bem leve, que nem chama muita atenção. O que são essas palavras, gente? São verbos, certo? Então eu quero que vocês entendam isso. As perífrases verbais vão ser a junção de dois verbos, mas juntas elas vão dar um sentido a mais para essa junção. Então, las perífrases verbales se basan en la unión de un verbo conjugado y un verbo en el gerundio, infinitivo o participio, que juntos aportam determinado sentido. Ou seja, gente, perífrases verbais vai ser a união de um verbo conjugado mais um verbo no gerúndio, infinitivo ou particípio. E juntos elas vão formar uma unidade de sentido. E a gente vai entender isso daqui a pouco, ok? Primeiro a gente vai falar sobre os verbos conjugados mais o gerúndio. Depois a gente fala do infinitivo e do particípio, ok? Porque cada um deles vai ter um tipo de significado diferente. Então, os verbos que vão estar junto com esse gerúndio normalmente são estar, seguir, continuar, venir, andar, ligar e ir. Esse quadradinho aí que está ao seu lado aí. Esses verbos servem para estar conjugado na frase, ok? Depois a gente vai ter um outro verbo no gerúndio, mas esses verbos podem ser qualquer um. Vamos olhar os exemplos. A esta hora, Ricardo está llegando a Buenos Aires. En las vacaciones anduvimos recorriendo el norte argentino. Andrés fue durmiendo durante todo el viaje. Viene anunciando que habrá un aumento de sueldo para todos. Galera, agora que eu queria que vocês achassem as perífrases de gerúndio. Dois verbos, um conjugado e um no gerúndio. Na primeira frase eu tenho está llegando. Na segunda frase, anduvimos recorriendo. Na terceira frase, fue dormindo. E na quarta frase, vienen anunciando. Percebe? Um verbo conjugado e um verbo no gerúndio. Agora vamos falar dos usos desses verbos, ok? A gente falou sobre essa unidade de sentido, não falamos? Então, nós precisamos aqui saber utilizar essa unidade de sentido. Quando eu uso o estar mais gerúndio,
eu estou trabalhando com uma ação em desenvolvimento, uma ação em desarrollo. Então, eu posso dizer, Ricardo estará llegando a Buenos Aires. Estará llegando, percebe? É uma ação em desenvolvimento. Ou eu posso dizer, por exemplo, mis hijos estão haciendo la tarea, estão haciendo la tarea, uma ação em desenvolvimento. Quando eu uso andar mais um gerúndio, eu estou utilizando para expressar um acontecimento persistente. Então, vou te dar um exemplo. Em las vacaciones anduvimos recorriendo el norte argentino. Então, nós estivemos percorrendo uma ação que durou um tempo, ok? Ir mais gerúndio expressa um acontecimento que se desarrolla de maneira progressiva. Então, eu posso dizer, el advogado ha ido juntando as pruebas. Então, estou falando que o advogado foi juntando as provas. Ok? Isso significa que foi um acontecimento que se deu de maneira progressiva. Ele não juntou tudo de uma vez. Ele foi juntando aos poucos. Venir mais gerúndio expressa um acontecimento progressivo que empieza no passado e dura hasta o momento que se encontra el hablante. Então, eu posso dizer, vienen anunciando que habrá um aumento. Vini anunciando, percebe essa ideia de Vini anunciando um acontecimento progressivo que aconteceu no passado e dura até o momento em que se encontra o falante. Levar mais gerúndio expressa a quantidade de tempo que dura uma atividade. Então, eu posso utilizar, por exemplo, deixa eu pensar, Roberto e Ángela llevavam convivendo 2 anos antes de casar-se. Então, Roberto e Ángela levavam convivendo, eles conviveram ali, estiveram juntos 2 anos antes de se casar. Então, estou expressando aí uma quantidade de tempo que dura uma atividade. Nesse caso, o namoro, a junção deles durou 2 anos. Seguir mais gerúndio expressa a continuidade de uma ação. Então, quando eu tenho o verbo seguir mais o gerúndio, eu estou expressando a continuidade de uma ação. Vou te dar um exemplo. São as 10 da noite e você sigue trabalhando. Você sigue trabalhando, ou seja, uma continuidade da ação. Tudo bem até aí? Qualquer dúvida, anota no caderno. Outra situação importante que eu acho necessário vocês saberem é que quando eu tenho esse tipo de perífrase mais um pronome, e a gente já falou disso nas aulas de colocação pronominal, mas é bom a gente relembrar, quando eu tenho um pronome com gerúndio, o pronome pode vir antes ou depois, ok? Eu posso dizer, la llevas cocinando, ou eu posso dizer, llevas cocinándola, ok? Pode vir antes ou depois. La llevas cocinando, llevas cocinándola, beleza? Agora, um novo tipo de perífrases, perífrases de infinitivo. Vai acontecer com os verbos deber, deber de, tener que, haber que, ir a, poder, llegar a. Olha as frases, vamos ler juntos. Debes hacer más ejercicios. Tenemos que lavarse las manos. Hubo que llamar a la policía. Este grupo va a lanzar un nuevo disco. Puedes ir al supermercado cuando salgas de la oficina. Llegaba a trabalhar 15 horas diárias. Olha aí, galera. Agora eu quero que você encontre para mim as perífrases de infinitivo. Vamos lá. No primeiro aqui eu tenho debes hacer. Perfeito. No segundo, tenemos que lavar-se. No terceiro,
Hubo que llamar no quarto. Va a lançar no quinto. Puedes ir. E no sexto aqui, llegaba a trabalhar. Sempre um verbo conjugado e um no infinitivo. Debes hacer. Debes é o verbo conjugado e hacer é o meu verbo no infinitivo. Tudo bem? Professor, eu posso ter um que ou uma preposição a entre um verbo e outro? Sim, você pode ter um que ou uma preposição a entre esses verbos, ok? Agora vamos entender o sentido desses verbos. Vamos entender a unidade de sentido que elas possuem. Tener que mais infinitivo, eu tenho uma obrigação personal, ou seja, é uma obrigação direcionada. Eu tenho um sujeito para quem eu estou direcionando essa obrigação. Então, eu posso dizer assim: tenemos que ordenar la casa. Quando eu digo tenemos que, nós temos que arrumar a casa, certo? Então, eu estou direcionando para quem eu estou falando. Eu posso dizer, los alumnos tuvieron que hacer um examen oral. Estou direcionando os alunos. Agora, quando você ver haver que mais infinitivo, já muda essa ideia. Por quê? Porque eu já estou te dando uma ideia de obrigação impersonal, ou seja, não é algo direcionado a uma determinada pessoa. Eu posso dizer assim: hay que lavarse las manos antes de comer. Tem que lavar as mãos antes de comer, mas quem? Todos nós, não é direcionado a uma pessoa, ok? É uma obrigação sem direcionar a um só sujeito, ok? Irá mais infinitivo. Eu tenho a intenção de fazer algo no futuro ou falar de um futuro imediato, ok? Intenção de hacer algo en el futuro. Eu posso dizer assim para você: com a herência de mi tia, vou a comprar-me um departamento. É a minha intenção. Com a herança da minha tia, vou a comprar-me. Ok? Próximo. Deber mais infinitivo. Eu tenho a ideia de necessidade, obrigação subjetiva. Por que obrigação subjetiva? Porque vai ser como se fosse um conselho. Vai ser algo que eu estou falando como uma necessidade sua, mas numa forma de conselho. Então, eu posso dizer assim para você: eu creio que não deverias comer tanto, te vais a poner enfermo. Ou seja, quando eu digo, eu creio que não deverias comer, é uma obrigação, mas é uma obrigação subjetiva, motivada por uma situação pessoal ou como um conselho, ok? E o último aí que a gente tem é o deber de mais infinitivo, que vai dar a ideia de probabilidade, ok? Queridos, o que eu preciso que vocês também não esqueçam? Colocação pronominal nesses casos. Pode vir antes ou depois. Eu posso dizer: a Sebastián le acabaré por comprar lo mismo. Ou eu posso dizer: a Sebastián acabaré por comprar-lhe. Ou seja, le acabaré por comprar ou acabaré por comprar-lhe. Percebe aí? Então, eu posso ter esse le antes do verbo, le acabaré por comprar, ou eu posso ter esse le depois do verbo, acabaré por comprar-lhe. Tudo bem? Então, você viu que com gerúndio e com infinitivo, eu posso utilizar o pronome antes ou depois do verbo, ok? Quando ele vem depois do verbo, ele tem que ficar juntinho do verbo, tudo bem? Como em alguns casos, a gente tem, ó, lavar-se, percebe? Esse se aqui, ó, está depois do verbo, ele vem juntinho do verbo, ok?
Eu poderia utilizar antes, mas nesse caso aqui o ideal é que seja depois do verbo. E agora, o nosso último tipo de perífrases, perífrases de particípio. Eu vou utilizar com verbos andar, dar por, deixar, estar, seguir, ter ou seguir e continuar. Olha aí os exemplos. Eles andavam ocupados. Se armó tal caos que dieron por finalizada la reunión. He dejado escrito mi testamento. Nosotros estamos decididos a ir. ¿Cuántos capítulos tienes escritos de tu último livro? Então, aí, vamos achar as perífrases. Primeira perífrase aqui, gente. Eles andavam ocupados. Segundo tipo aqui de perífrases, na segunda frase. Amor tal caos que dieron por finalizada. He dejado escrito mi testamento. Onde está a perífrase? He dejado escrito. Aqui, ó. He dejado escrito. Próximo. Nós outros estamos decididos a ir. Onde está a nossa perífrase aí de particípio? Nós outros estamos decididos. Estamos decididos. E o último, quantos capítulos tens escritos de tu último livro? Aí, nesse caso, galerinha, eu estou falando que perífrases verbais aqui vai ser tienes escritos, ok? Certo? Então, elas vão expressar acontecimentos realizados, ok? Que são resultados ou efeitos de acontecimentos anteriores. Beleza? Sobre o pronome, nesse caso, o particípio, gente, eu quero que vocês entendam porque ele não vai funcionar do mesmo jeito que o gerúndio e o infinitivo. No caso dos particípios, antes de verbo conjugado em qualquer tempo e modo, eu vou colocar o meu pronome antes do verbo. No te lo hemos dado. No te lo hemos dado. Percebe que o te vem antes do hemos dado, ok? Então, sempre que eu tiver qualquer tempo e modo verbal, o meu pronome vem antes. Agora, quando ele vem depois? Ele só vem depois de quando o verbo estiver conjugado no imperativo afirmativo. Ou seja, quando eu tiver assim, dalo por hecho. Olha o lo aí. Dalo por hecho. Ele vem depois do verbo conjugado. Percebam isso. Dalo por hecho, ele não vem lá no final. E ele também não vem antes. Ele vem colado junto com o verbo conjugado. Tudo bem? Então, nesse primeiro exemplo aí que a gente botou, eles andavam ocupados. Quando eu tenho aí o verbo andar, eu tenho uma ideia de quê? De expressar uma atividade que um estado é duradouro, ok? Perífrases de particípio não está aí no seu livro, mas eu acho interessante você saber sobre elas também. Segundo caso aí, dar por, dieron por finalizadas, vai expressar uma ação que se considera terminada, embora não seja totalmente, ok? Se armó tal caso que dieron por finalizada a reunião. Terminou a reunião, mas não totalmente. Pode ser que essa reunião volte depois. He dejado escrito mi testamento. Olha aí, o derrar mais particípio vai expressar uma situação como resultado de uma anterior, ok? Nós outros estamos decididos a ir. Está vendo esse caso aí? Nós outros estamos decididos a ir. Vai expressar um estado como resultado de algo anterior,
Você vê que o particípio tem sempre uma ideia de resultado de acontecimentos anteriores. Outro tipo é o último aí que eu coloquei para vocês, que é o tener mais particípio, que vai expressar uma ação que foi completamente realizada e terminada. Ou seja, quantos capítulos tienes escritos de tu último livro? Eu quero saber quantos você já escreveu do seu último livro. Então, é uma ação já terminada. Assim como esses verbos, eu tenho o ir mais particípio, eu tenho o seguir, continuar mais particípio, que vai expressar uma ideia de continuidade de um estado. Seguirei preocupada. Então, ó, continuidade de um estado. Tudo bem até aí? Galerinha, eu espero que todas as dúvidas a gente possa sanar na nossa aula online. Tudo bem? Um beijo e até a próxima aula. Hasta luego!